Pessoal, nesse terceiro bloco, a gente vai começar a conversar a respeito da relação entre emoções e ensino. Então, assim, a primeira questão que eu preciso abordar com vocês é a seguinte: emoção é alguma coisa que está se passando no meu corpo e que, à medida que eu vou amadurecendo, eu vou aprendendo a interpretar. A interpretação das emoções a gente chama de sentimento. Então, sentimento é uma coisa e emoção é outra coisa. A criança, na primeira infância, ela não tem controle sobre essas emoções. Ela começa a adquirir um melhor controle das emoções na segunda infância, quando ela aprende a interpretar aquilo que se passa no corpo dela. Isso quer dizer que a gente trabalha com crianças que se emocionam muito, mas que não conseguem identificar a origem dessa emoção e exatamente o que está acontecendo com elas. Se elas sequer conseguem entender o que está acontecendo naquele corpo, elas não vão saber transmitir para a gente que emoção que está em curso. E a gente depende, na verdade, de um corpo organizado do ponto de vista motor, mas muito organizado do ponto de vista emocional para conseguir trabalhar. Então, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar interpretar essas emoções que a criança está sentindo. Como essas emoções se manifestam no corpo, o corpo sinaliza para a gente se existe insegurança em curso, se existe excesso de motivação, se aquela criança está muito ou pouco relaxada. Então a gente, como professor, tem que ser excelente leitor de corpo. A gente tem que aprender a ler e interpretar esse corpo justamente para que a gente consiga reverter situações de insegurança, prover situações na aula onde a gente consiga mobilizar a motivação das crianças. E tudo isso, na verdade, depende dessas leituras prévias que a gente vai fazer a respeito dos nossos alunos. Claro que quanto mais a gente conhecer, quanto mais intimidade, quanto mais forte for a construção de vínculos afetivos com essas crianças, mais fácil vai ser essa leitura. Eu vou apresentar aqui para vocês nesse bloco alguns sinais que a criança emite quando ela está insegura. Então a gente vai começar a aprender a fazer essa leitura e eu também vou apresentar algumas estratégias para a gente reassegurar essas crianças que estão manifestando insegurança na piscina. Combinado? Então vamos embora começar esse bloco. Pessoal, eu queria começar a nossa conversa a respeito de emoções com vocês, tratando dessa foto aqui. Então, assim, quando a gente olha essa criança chorando, a gente tem que entender que ela está dando para a gente um pacote de presente. Sabe por quê? Porque ela está dando a informação para a gente. Ela está deixando extremamente explícito que ela não quer fazer. Então, essa é uma recusa que a gente está falando de um não verbal. Existe aí uma verbalização, ela não quer, e a partir dessa recusa, a gente consegue reverter essa situação porque a gente foi informado a respeito da insatisfação dela. Agora, o que a gente tem que observar é que existem situações como essa aqui, por exemplo, que se a gente não tiver um olhar extremamente sensível, a gente pode não fazer o diagnóstico que existe recusa aqui, mas essa recusa aqui é um não corporal. Por que é um não corporal? Ela não está falando que ela não quer, mas o corpo dela, a expressão facial dela, tudo mostra para mim que ela não quer, que existe insegurança, que existe insatisfação, que existe uma vontade, na verdade, de não fazer, de não realizar aquilo que está sendo proposto. Observem o tônus, gente. Observem como esse corpo está tenso. Observem como essa expressão facial está demonstrando, assim, uma certa insegurança, né? Uma falta de vontade de fazer aquela atividade que está sendo proposta. Então, a primeira questão é essa, é observar quando existe situação de não corporal em curso e não só voltar a sua atenção para o não verbal. Bom, eu queria apresentar agora para vocês algumas fotos que revelam para a gente necessidade de bons apoios emocionais. O que está acontecendo aqui? Eu tenho uma criança que está interessada na água, está interessada na piscina, mas que está demonstrando para mim que não está nem um pouco insegura em se ver solta nesse ambiente. Então, ela está buscando um amparo, ela está buscando o apoio em alguém. Pessoal,
Essa relação de busca por apoios, né, busca por apoios no corpo, eu acho que é bacana a gente fazer um paralelo com o desenvolvimento motor. Então pensem assim, logo que a criança saiu do colo dos pais e foi para o chão pela primeira vez, como que ela se deslocava? Ela se deslocava arrastando. Então apoiando a maior parte possível da superfície corporal dela no chão, que nesse caso supria essa necessidade de apoio. Na hora que essa criança se desenvolveu mais, foi desnecessário manter toda essa superfície apoiada no chão. Então o que ela fez? Ela tirou a barriga e aí ela mantém a canela e as mãos no chão porque ela começa a engatinhar. Passou essa fase de engatinhar, ela vai então se mantendo ereta e mantendo somente os pés no chão e apoios em materiais, em apoios em objetos, até que finalmente ela se vê sem apoio. E aí, gente, é isso que eu queria que vocês entendessem. A gente busca esses bons apoios no ambiente para que a gente sinta bons apoios emocionais. Então, existe essa conexão entre apoios do ambiente e necessidade de apoio emocional. Nesse caso aqui, essa criança está buscando apoio num adulto. Aqui, essa criança está buscando, uma vez que não existe um adulto aí próximo, onde que está a busca de apoio dela? Na parede. Olha como esse corpo está todo contraído. Não existe aí uma expressão facial que demonstre para gente uma vontade de recusar, como aquela foto que eu tinha mostrado para vocês daquele não corporal tão característico. Existe aí uma expressão de interesse, mas esse corpo mostra para mim que ainda tem muita insegurança, que eu ainda preciso reverter uma insegurança que está em curso, que eu preciso observar isso. E aí a gente tem essa foto de uma criança que já não está mais buscando apoio na parede, no ambiente, mas por outro lado, apesar de ter esse interesse aí em explorar esse meio, ainda mostra pra gente muita insegurança. Observem, gente, como ele abre a base de apoio dele. Então, o que ele faz? As perninhas, eu não sei se vocês conseguem enxergar, mas as perninhas estão bem afastadas. Na verdade, ele está aumentando essa área de apoio. Então, aqui também tem insegurança. Eu também preciso observar. Tudo bem? Existe uma intenção de explorar o ambiente, mas existe uma situação de insegurança em curso. Bom, como é que a gente reverte então essas situações de insegurança? A primeira sugestão que eu queria passar para vocês diz respeito a um conceito que o Donald Winnicott passa para a gente, que é o conceito de objeto transicional. Objeto transicional, pessoal, é o seguinte: sempre que a criança percebe que ela está sem o principal cuidador dela, a pessoa que provê para ela acolhimento, afeto, a sensação de amparo, que normalmente essa figura é representada pela mãe, o que ela faz? Ela transfere essa sensação de insegurança, de segurança da mãe, estou falando mãe, mas pode ser um outro cuidador qualquer, para um objeto. Esse objeto pode ser uma chupeta, pode ser um paninho, pode ser um bichinho de pelúcia, mas o fato é que ela faz desse objeto uma transição. Então, entre esse amparo da pessoa e ela se garantir sozinha no ambiente, tem esse mediador aí que é o objeto. O que a gente tem que observar? Sempre que a gente recebe uma criança na aula que traga um objeto transicional, é extremamente inadequado você mandar, por exemplo, essa criança tirar a chupeta. Porque na hora que você fala para ela tirar a chupeta, você está tirando o amparo dela. Vai existir um momento onde ela sinta confiança em você, depois que você conseguir construir um vínculo com ela, e naturalmente ela tira a chupeta. E esse momento é um momento muito mágico, porque é um momento onde ela está mostrando assim para você: eu não preciso mais da mamãe comigo, eu estou entregue para você. Gente, se essa criança não trouxer esse objeto transicional para sua aula, sabe o que você pode fazer? Oferecer um brinquedo para ela. Quando você oferece esse brinquedo, toda a sua relação com essa criança pode ser mediada por esse brinquedo. Então, assim, a criança que faz do brinquedo um objeto transicional, a apreensão dela nesse brinquedo é diferente. Quando ela está brincando de forma espontânea com alguma coisa, ela segura esse brinquedo
com uma apreensão de interesse. Quando esse brinquedo faz parte desse processo de objeto transicional, a apreensão é muito forte. Ela está conectada com aquilo como se aquilo fosse a própria extensão dela, como se aquilo tivesse integrado no corpo dela. E é interessante a gente manter uma relação com a criança respeitando esse objeto transicional e às vezes mesmo se conectando com o objeto transicional. Tem um exemplo que eu dou com muita frequência de uma professora que eu vi uma vez dando aula para uma Barbie sereia. Era uma criança muito insegura que trouxe a Barbie sereia para a aula e a professora convidava a criança para a aula, a criança se recusava, mas aí ela perguntava se a Barbie sereia queria fazer aula e a criança dizia que sim. E a professora deu aula para a Barbie sereia. Até que teve um determinado momento que a criança, em vez de falar que a Barbie sereia que queria fazer a aula, ela própria quis fazer. Então houve um respeito enorme nessa relação e um uso corretíssimo da mediação desse objeto transicional. Uma outra dica que eu queria passar para vocês é a seguinte. O Bernard Couturier é um psicomotricista francês e ele traz para a gente esse conceito de brincadeiras de asseguramento profundo. Gente, brincadeiras de asseguramento profundo são aquelas dinâmicas nas quais a criança vivencia duas situações diametralmente opostas. Então, ela vivencia uma situação e a oposição dessa situação. Para o Bernard Couturier, à medida que a criança vivencia esses extremos, ela vive o medo e vive a sensação de atacar esse medo. É essa relação que ele faz e ela vai se reassegurando. Vocês vão descobrir, gente, que é mágica usar essas dinâmicas de asseguramento profundo. Nessa foto aí que vocês estão vendo, o que a criança está fazendo? Ela está enchendo e esvaziando, enchendo e esvaziando. Perceba o olhar da criança, como está totalmente conectado com a atividade, como ela está concentrada e ela vai relaxando. Você pode oferecer para a criança 2 copinhos e aí ela vai enchendo e esvaziando esses copinhos, ela joga água de um copinho para o outro, ela relaxa. Uma outra dica que a gente costuma dar para os professores e que dá muito certo, você está com uma criança muito insegura, entrega para ela uma bola, um bichinho, qualquer coisa assim. Pega essa criança no colo e aí sugere para a criança, vamos jogar essa bola? E você joga. E aí você joga e você vai com a criança no colo até essa bola, ela resgata a bola e ela lança novamente a bola. Isso, gente, ao lançar e o resgatar, a criança se acalma, ela fica totalmente calma. Outra dica, o imergir e o emergir, quer dizer, o sumir e o reaparecer, ela também vai se acalmando, você pode fazer isso na frente dela. Outra dica, construir e destruir. Então dá para a criança vários copinhos ou então alguns blocos de encaixe e aí ela vai construindo e aí ela destrói. Ela constrói e ela destrói. Vocês vão ver como a criança se acalma. É interessante como a gente traz essas referências para o resto da nossa vida, a gente nem percebe. Pensem assim, quando vocês estão na praia, por exemplo, andando, e aí vocês viram um castelo de areia na sua frente. Você passa reto pelo castelo de areia ou tudo que você quer fazer é dar uma bica no castelo? A gente quer destruir, não quer? E por que a gente quer destruir? A gente quer destruir para reconstruir. Esse é o processo que acontece nessas brincadeiras de asseguramento profundo. Então, assim, usem essas dinâmicas do objeto transicional e das brincadeiras de asseguramento profundo e eu garanto para vocês que vocês vão conseguir reassegurar as crianças e ter muito êxito nesse processo. Pessoal, antes da gente passar para as perguntas desse bloco, eu queria compartilhar com vocês um poema que eu acho que tem tudo a ver com aquilo que a gente tratou nos últimos 15 minutos. Esse poema foi escrito pelo francês Paul Boutiquet e foi traduzido para o português. E ele fala assim: se ninguém jamais nos tivesse tocado, seríamos enfermos. Se ninguém jamais nos tivesse falado, seríamos mudos. Se ninguém jamais nos tivesse sorrido e olhado, seríamos cegos. Se ninguém jamais nos tivesse amado, não seríamos ninguém.